Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Aqui quem está falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. Na aula de hoje veremos tabela verdade, senhores. Revisaremos a parte de conectivos lógicos e seus respectivos suas tabuadas, né? Esse é um assunto base, senhores, para os próximos conteúdos, que vai ser negação lógica e equivalência lógica. Se os senhores têm dificuldade nesse assunto, é muito importante fortalecer a base. Então vamos deixar de enrolação e cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Vamos iniciar mais uma aula da reta final da Polícia Penal de Minas. Senhores, na aula anterior vimos proposições. Proposições simples e proposições compostas. Vimos também que nas proposições compostas são duas ou mais proposições simples, né, ligadas por um conectivo lógico. Vimos quais são esses conectivos lógicos, só que não entramos no mérito de saber seus valores lógicos, ou seja, não montamos a tabela verdade dos seus respectivos conectivos, né? Vimos que é a conjunção é o nosso e, a disjunção o ou, a condicional, a bicondicional e a disjunção exclusiva, que é o ou, né? Hoje veremos o valor lógico desses conectivos e também montaremos a tabela verdade, né, para os senhores. Porque esse assunto, senhores, é a base para as próximas aulas, que vai ser equivalência lógica, implicação lógica e a negação, né? Eu acredito que na prova dos senhores vão cair bastante questões referente à negação e equivalências lógicas. É um dos assuntos mais cobrados na parte da lógica. Então vamos lá? Tabela verdade, conceito. Tabela verdade ou tabela de verdade é uma ferramenta de natureza matemática muito utilizada no campo do raciocínio lógico. Seu objetivo é verificar a validade lógica de uma proposição composta. Então, senhores, assim como na matemática tem as operações básicas, tipo 4 dividido por 2, 4 vezes 2, 4 mais 2, 4 menos 2, cada valor vai ser diferente conforme o operador, né? Exemplo, 4 menos 2 vai dar 2. 4 dividido por 2 também é 2. Opa, 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 6. Então veja, conforme vai mudando o operador lógico, temos um resultado diferente. E assim é no campo dos conectivos, senhores. Conforme vai mudando os conectivos, vai mudando o valor da tabela verdade, sua configuração. Construindo a tabela verdade. Senhores, vamos primeiro passo, construir a tabela verdade. Como é que construímos? Primeira coisa de tudo, os senhores vão ter que descobrir quantas linhas tem na tabela verdade. E como faremos isso? Através de uma fórmula muito simples, senhores. Número de linhas é igual a 2, esse 2 é fixo, 2 elevado a n. Em que esse n, senhores, é o número de proposições que vai ter na tabela. Ou seja, aqui é para construir a tabela do Q e do P, ou seja, são duas proposições. Então vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, vai ser 4 linhas na nossa tabela verdade. Ou seja, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Aqui é a proposição P e aqui, né? Tranquilo até aí, né, senhores? E agora, senhores, o próximo passo, eu vou usar o bizu na metade. A metade de 4 é 2. Ou seja, 2. A metade de 2 é 1. Para que isso, professor? Para a gente dividir as verdades e as falsidades dentro da tabela. Ou seja, são 4, a metade de 4 é 2, então vai ser duas verdades e duas mentiras, duas falsidades, né? 2V e 2F. E a metade de 2 não é 1, ou seja, essa parte aqui vai ficar uma, a metade é 1, né? Vai ficar uma verdade e uma falsa. E aqui fica uma verdade e uma falsa. Pronto, já colocamos as linhas. Já preenchemos as primeiras linhas. Agora a gente vai analisar cada conectivo lógico, seu valor na sua respectiva tabuada, né? Ou seja, a primeira aqui que vamos fazer é P e Q, ou seja, aqui uma conjunção. O que diz a conjunção? A conjunção diz
ela é representada, ela, o E, né? Representada pelo símbolo do chapeuzinho. É o que fala. O valor lógico será verdadeiro apenas quando todas as proposições tiverem um valor verdadeiro. Ou seja, para dar verdade, as duas proposições têm que ser verdade. Os demais casos será falso. Ou seja, se uma das duas proposições forem falsa, já vai dar falso, senhores. Tanto a primeira como a segunda. Se uma das duas forem falsa, o resultado será falso. Porque na conjunção, o nosso famoso E, o chapeuzinho, só vai dar verdade quando as duas forem verdade. V na primeira e V na segunda. Na nossa tabela, se os senhores prestarem atenção, P e Q, a única possibilidade das duas sejam verdade é na primeira linha. O restante sempre vai ter um F acompanhado. Ó. V com F vai dar F. F com V vai dar F. E aqui é tudo F. Aqui que vai dar F mesmo, né? Então, ó. V com F, F. F com V, F. F com F, F. Ou seja, no E só vai dar verdade quando ambas forem verdade. Decorem isso. É muito importante. Agora vamos para a próxima. P ou Q. A nossa segundo símbolo aqui, a nossa segunda conectivo, é o conectivo ou da disjunção inclusiva. O nosso ou, representado pelo Vzinho, né? Disjunção ou disjunção inclusiva. Se vier disjunção inclusiva, você já sabe que está falando ou. Ou apenas disjunção, também é nosso ou, né? O valor lógico será falso apenas quando todas as proposições tiverem valor falso. Ou seja, ela é o contrário do nosso E, né? Aqui só vai dar falso quando tudo for falso, senhores. A primeira for falsa, a segunda for falso, resultará no resultado falso. Caso contrário, basta que uma proposição seja verdadeira para resultar num resultado verdadeiro. Vamos ver aqui. Aonde que tudo vai dar falso? Aqui, né, senhores? Na última linha só. O restante vai ser tudo verdade. Porque, ó, V com V é V. Eu já tenho um V, já sabemos que vai dar V no ou, né? F com V, ó, tem um V, vai dar verdade. E agora aqui F com F, vai dar falso. Se os senhores perceber, a conjunção é o oposto da disjunção, ou seja, no E tudo vai dar verdade, só dá verdade quando tudo for verdade. E aqui só dá falso quando tudo for falso. Uma é o oposto da outra. Nós veremos, isso vai ficar mais claro para os senhores quando chegar na parte de negação. Então agora vamos ver a condicional. Condicional, senhores, de longe é a que mais cai em prova. Então é uma das mais importantes, né? Vamos lá ver. O que diz opa, que tá errado aqui é conjunção, né? Disjunção não, né? Condicional, quer dizer, condicional. Condicional. O que diz a nossa condicional? É o centão, representado pelo símbolo da seta. O valor lógico será falso apenas quando a primeira proposição for verdadeira, ou seja, a primeira verdadeira, e a segunda for falsa. Nos demais casos será verdade. Ou seja, senhores, só vai ser falso quando atender o requisito da primeira proposição ser verdade e a segunda for falsa. Aí vai resultar no nosso famoso Vera Ficha é feia, ou Vasco ganha do Flamengo é falso. Vai ferrar, ferrou. Vai fugir, foge. Tem N bizus, senhores, para vocês decorar. Outra coisa muito importante é, de todas os conectivos, o único que não aceita comutação, ou seja, trocar de lugares, é a condicional. Ou seja, tanto vocês podem escrever P como Q e P, o valor vai ser o mesmo. O mesmo caso serve para a conjunção, a disjunção, né? P ou Q ou P. Tanto se eu botar o primeiro como no segundo, que não vai mudar o resultado. Porém, o único que não aceita isso é a condicional. A condicional não aceita a comutação, ou seja, sempre quem for o antecessor que falamos, né? O antecessor vai ter que ser verdade e o sucessor vai ter que ser falso para que o resultado seja falso. Vamos na nossa tabela verdade lá. Ele fala então, só vai ser falso quando a primeira for verdade
e a segunda for falso. O único caso da nossa tabela verdade que vai atender é na segunda linha. Opa. Deixa aqui. O restante, senhores, vai ser verdade, porque ó, a primeira verdade e a segunda verdade vai resultar em verdade. A primeira falsa já vira verdade. A primeira falsa já vira verdade. Então, o único caso que a condicional é falso, quando a primeira proposição tem um valor de verdade e a segunda tem um valor de falso. Tranquilo até aí? Vamos agora analisar a bicondicional, o nosso se e somente se. Senhores, a nossa bicondicional, o que ela fala? Nossa bicondicional fala se e somente se. Deixa eu ver aqui. Ela fala: o valor lógico será verdade apenas quando as duas proposições tiverem os valores iguais, ou seja, a primeira for verdade e a segunda for verdade. Vai resultar no resultado verdade. Ou a primeira falsa e a segunda falsa. Vai resultar também em um resultado verdadeiro. Ou seja, ela fala que na bicondicional, a seta dupla só vai ser verdade quando ambos os valores forem iguais. Ou seja, a primeira verdade e a segunda verdade. Ou a primeira falsa e a segunda falsa. Nos demais casos, será falso, senhores. Isso é muito importante. Preste atenção nessa aula aqui, que essa aula é a base para os próximos conteúdos. Ou seja, ele fala que na bicondicional as duas têm que ser igual para que seja um resultado verdadeiro, correto? E onde é que temos isso nessa tabela? A primeira linha e a última linha são iguais. Ou seja, na primeira vai ser verdade e na segunda, na última vai ser verdade. No restante, o primeiro é verdade e a segunda é falsa, ou seja, os resultados são diferentes. A primeira é falsa, a segunda é verdade, resultado diferente, ou seja, temos que na primeira e na última linha temos verdade. Agora vamos ao nosso último conectivo, né? A disjunção exclusiva, o nosso famoso ou. O que diz o nosso ou? Ou representado pelo V com traço embaixo, senhores. O valor lógico será falso apenas quando as duas proposições tiverem valores iguais, ou seja, a primeira for verdade e a segunda for verdade, ou a primeira falsa e a segunda falsa. Senhores, se vocês notar, ela é o contrário da bicondicional, né? Ela fala o quê? Que quando os resultados forem iguais, a tabela verdade terá um resultado falso. E quando o resultado for diferente, terá um resultado verdadeiro na tabela verdade. Onde é que vai ser isso? Note que ó, na primeira linha o resultado é igual. Se for igual, vai resultar no resultado falso. E na última linha o resultado também é igual. Nos demais casos, são diferentes, né? V com F vai dar verdade. F com V vai dar verdade. Senhores, preste bastante atenção nesse bizu que eu vou passar para os senhores. Tanto a conjunção como a disjunção, ou seja, a conjunção e a disjunção são opostos. Se olhares a tabela verdade, ó, só tem uma verdade, aqui só vai ter uma falsidade. E a bicondicional com a disjunção também são opostos. Ó. Onde é verdade numa, vai ser falso na outra. Somente o condicional que vai ter uma tabela incomum a todos, né? Senhores, agora vamos fazer alguns exemplos construindo a tabela verdade para os senhores massificar esse conteúdo. Mas antes, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, senhores. Curtam nossos vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. Comente suas dúvidas, sugestões, qualquer coisa são bem-vindas. E também siga a gente lá na Matemática com Curso, né? Nossa página do Instagram. Vamos lá. Questão 1. Construa a tabela. O primeiro passo é descobrir a quantidade de linhas, né, senhores? Como é que fazemos isso? Número de linhas é igual a 2 elevado a n, em que n é a quantidade de proposição. Temos a proporção P e a proposição que, né? Então é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então vou aqui, ó. Tabela do Q, do P e tabela do P. Então temos 4 linhas, né? Uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas. Um pouquinho maior aqui, né? Beleza. Então,
primeiro passo é saber a quantidade de linha, depois é distribuir pelo bizu na metade, né? Metade de 4 vai ser 2, ou seja, 2V e 2F. A metade de 2 é 1, vai ser 1V, 1F, 1V, 1F. Tudo tranquilo até aí? Agora, senhores, é só resolver, né? Ele pede P e Q. Só que vamos primeiro negar o Q aqui para ficar mais fácil, né? Fazer a negação do P e a negação do Q. Senhores, note que a negação é apenas um modificador de sinais, né? Onde os senhores vê V vai ser F. E aonde os senhores vê F vai ser V. Mesma coisa do Q, né? Não Q, onde está V, vamos colocar F. E aonde está F, vamos colocar V. Pronto, já negamos ela. Negar é só inverter os valores. Agora ele pede P e não Q. Aqui, P e não Q. Quais são as colunas que temos que analisar? Ó, a coluna do P e a coluna do não Q, né? E ele pede a conjunção, né? A conjunção diz o quê? Só vai dar verdade quando ambas forem verdade. Então, só temos V com F, vai dar F. V com V, opa, aqui as duas são verdade. E no E, para que seja verdade, as duas têm que ser de verdade, né? F com F vai dar falso e F com verdade vai dar falso. Então, só atende na segunda linha a condição de verdade. Então, já fizemos a primeira, né? Letra A. Agora ele pede a letra B. A letra B é não P ou Q. Vamos fazer aqui do ladinho aqui, né? Não P ou Q. Não P, quais são as tabelas que temos que analisar? Não P, aqui a tabela, a coluna do não P e a coluna do Q. Note, senhores, que fora a condicional, falei para os senhores que todos aceitam a comutação, ou seja, tanto o P pode ser estar em segundo como ele está em primeiro, não vai mudar a ordem. Tanto se o senhor fizer analisar P como não Q ou não Q, não P como Q, né? O que diz a nossa disjunção inclusiva, nosso ou? Só vai dar falso quando ambas forem falsas. Então, já tem um V, vai ser verdadeiro. F com F, opa, aqui atende a condição de falsidade, né? V com V vai dar V, F com V vai dar V também. Ou seja, a configuração ficou VFVV. Matamos a letra B também. Vamos fazer a letra C. E vai faltar espaço que vai ter que apagar aqui, né? A letra B, ele pede P condicional com Q e tudo isso, senhores, negado. Ou seja, primeiro temos que obedecer a ordem parêntese, depois colchete e por último chaves. Igual nas expressões matemáticas, né? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses é P condicional com Q. E sabemos que temos que respeitar a ordem, né? P condicional com Q só vai dar falso quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. E esse só atende na segunda linha, né? O restante vai ser verdade. V com V, V. F com V, verdade também. E F com F, falso. Verdade, que opa. F com F é verdade também na condicional. E agora, senhores, basta negar. Ele pede a negação, né? A gente já fez o que está dentro do parênteses, agora é só negar fora, né? Onde está V, vamos colocar F. E onde está F, vamos colocar V. Opa. F aqui. F. Tranquilo até aí? Agora é só apagar isso aqui, né? Porque o que estava dentro do parênteses, a gente fez, agora negou. Aí ficou F, V, F, F. Muito bom, né? E por último, ele pede a P ou Q. E tudo isso ele conjunção com E, conjunção com P, né? Então temos que fazer P ou Q primeiro está dentro do parênteses, sempre isso. Vamos apagar isso aqui e fazer aqui.
ele pede o que está dentro do parênteses primeiro, né? P o quê? Vai ser a coluna do P e a coluna do Q. E na disjunção, o nosso ou só vai dar falso quando tudo for falso, ou seja, só na última linha. O restante é tudo verdade. Tranquilo até aí? Agora, temos que fazer esse resultado aqui, que é o mesmo que está dentro do parênteses. Isso aqui está dentro do parênteses, correto? Com conjunção P, ou seja, vamos ter que analisar isso com a coluna do P, né? E usando o conectivo E. E sabemos que pode ser comutação, tanto indo como voltando vai ser a mesma coisa. E o que diz a nossa conjunção? Que só vai dar a verdade quando tudo for verdade. F com E, V com V vai dar a verdade. V com V, opa, verdade. V com F dá falso. E F com F vai dar falso também, senhores. Note que ficou a configuração de VVFF. Espero que os senhores tenham entendido, senhores. É muito importante isso aqui para as próximas aulas, que veremos tanto negação como equivalências lógicas. Então, senhores, não percam as próximas aulas, que vai ser muito importante para os senhores. E não deixe de seguir a gente, né, no Matemática Concurso, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, deixar aquele like para fortalecer, comentar as dúvidas do senhor, as sugestões, tudo serão bem-vindos, né? Um forte abraço e até uma próxima missão.